Olá pessoal, você já deve ter ouvido falar sobre desapropriação. É uma espécie de intervenção do Estado na propriedade privada. E neste vídeo nós trataremos sobre esse assunto, ok? Então, o direito de propriedade ele configura uma garantia constitucional e que assegura ao seu detentor as prerrogativas de usar, de fruir, de dispor, de reaver a coisa de modo absoluto, né? De modo exclusivo e perpétuo. No sentido, nesse sentido, o artigo 5º, inciso 22, garante a todos o direito da propriedade, que conforme disposto no inciso 23, o inciso seguinte, no mesmo dispositivo, no artigo 15, essa propriedade deverá atender à sua função social. O caráter exclusivo do direito de propriedade ele demonstra sua oponibilidade erga omnes, ou seja, um terceiro não tem o direito de se opor e toda a sociedade deve respeitar esse direito de propriedade. O caráter absoluto do domínio diz que o proprietário utilizará o bem como ele quiser, como bem lhe aprouver. A única ressalva, o único limite, é o prejuízo a terceiros ou a violação a direitos e garantias dos demais cidadãos. Uma outra ressalva, ainda nesse tocante, é que o caráter absoluto não retira a responsabilidade do proprietário de cumprir a função social da propriedade, conforme nós já vimos no inciso 23 do artigo 5º da Constituição, né? Então, por exemplo, proprietários de bens imóveis localizados em áreas de proteção ambiental. Então, ele tem que há um limite para aquele proprietário utilizar aquele bem. Um outro exemplo é o proprietário de terrenos urbanos não edificados. Esses terrenos urbanos, geralmente, eles estão situados, a função dele é regida pelo plano diretor da cidade e o proprietário deve atender, deve observar. Uso econômico, por exemplo, da propriedade e a vedação na exploração de trabalho escravo. Então, você pode perder, por desapropriação, a sua propriedade, caso você a utilize para você ganhar a sua vida, só que utilizando o trabalho escravo. Então, uma condição, dessa maneira, você não estaria atendendo à função social da propriedade, ok? O caráter de perpetuidade decorre do fato de que o exercício deste direito não possui prazo definido. Esse caráter perdurará até que haja a transferência, quer seja essa transferência mortis causa ou inter vivos. Fundamentos constitucionais. É sabido que o ente público pode exercer o poder de polícia e, quando assim ele o faz, limita o exercício dos direitos individuais, bem como o uso, gozo e disposição da propriedade na busca do interesse da coletividade. Então, isso está previsto lá no artigo 78 do Código Tributário Nacional, esse poder de polícia que foi conferido ao Estado, podendo ele intervir na propriedade privada. A intervenção do Estado no direito de propriedade advém do princípio basilar da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por óbvio, essa intervenção, que pode até mesmo retirar a propriedade de seu legítimo possuidor, ela deve ser justificada. O Estado, sim, ele pode retirar, ele pode expropriar, ele pode desapropriar. No entanto, o Estado faz mediante a devida justificativa. Então nós temos aí diversas hipóteses, basicamente no artigo 5º da Constituição e nos artigos 182, 184 e 243 da nossa Carta Magna. Okay? Nós temos aí as modalidades, que é dois tipos de modalidades, que é a intervenção supressiva e a intervenção restritiva. Na intervenção supressiva, o Estado transfere para si a propriedade de terceiro, suprimindo, retirando o direito de propriedade anteriormente existente. Um exemplo clássico é a desapropriação, que é o tema do nosso vídeo.
ok? E há também a intervenção restritiva. O Estado impõe restrições, condicionamentos ao uso da propriedade pelo terceiro, sem, contudo, lhe tirar o direito de propriedade. Então, um exemplo de intervenção restritiva é a servidão administrativa, é a requisição, é a ocupação temporária, é a limitação, é o tombamento, né? Então, tratando então especificamente sobre a desapropriação. Vamos falar sobre a intervenção supressiva, ou seja, quando o Estado retira o direito de propriedade do cidadão, ok? A desapropriação é o procedimento por meio do qual o ente público determina a retirada de bem provado do seu proprietário para que esse faça parte do patrimônio público, sempre embasado nas necessidades coletivas, mediante o pagamento de indenização previamente definida, de forma justa ao proprietário, né? Então há uma transferência de propriedade, essa transferência deve ser justificada pelo Estado, o Estado deve previamente pagar a indenização e esse pagamento da indenização deve ocorrer de modo justo ao proprietário, ok? Então, chega ao acervo do Estado livre de quaisquer ônus de natureza real. Qualquer direito real que recaia sobre o bem fica subrogado no valor da indenização, de forma que os credores do ex-proprietário não ficarão desamparados após a medida. Em regra, o poder público deverá respeitar o direito de propriedade garantido aos cidadãos como preceito fundamental. Tá? Então, quais os objetos da desapropriação? A desapropriação poderá recair sobre todos os bens de valor econômico, sejam eles móveis ou imóveis, corpóreos ou incorpóreos, públicos ou privados. A desapropriação do Estado, do espaço aéreo ou do subsolo, só se tornará necessária quando de sua utilização resultar prejuízo patrimonial do proprietário do solo. Ademais, se admite a desapropriação de direito de créditos e ações referentes à cota de sociedades em pessoas jurídicas. Também se admite a desapropriação incidente sobre os direitos reais, como ocorre no caso de enfiteuse, em que se admite a desapropriação do domínio útil, ou seja, da qualidade de enfiteuta de um determinado bem. Okay? Nós temos aí alguns limites, são os direitos personalíssimos, esses direitos eles não podem ser desapropriados, como por exemplo a honra, a intimidade, a liberdade, entre outros. Tá? Então direitos personalíssimos não são objeto da desapropriação. A desapropriação, por exemplo, de moeda corrente também não é possível, haja visto que o dinheiro ser a forma de pagamento para a desapropriação. É como se você estivesse desapropriando dinheiro, tendo que fazer um pagamento prévio de dinheiro também. Então, ilógico, né? E a desapropriação também de pessoas, quer seja ela física ou jurídica, uma vez que se tratam de sujeitos de direito e não de objetos, né, de direito. Então, pessoas, quer seja físicas ou jurídicas também, não são objetos da desapropriação, ok? O Decreto-Lei 3365/41 admite a desapropriação desde que respeitada a chamada hierarquia federativa. Então, nesse decreto, ele aponta para essa hierarquia, ou seja, o município não pode desapropriar uma terra do Estado, o Estado não pode desapropriar uma terra da União. Agora, a União pode desapropriar uma terra do Estado ou do município e o Estado pode desapropriar uma terra do município, respeitando então essa hierarquia federativa, ok? Dois pressupostos fazem-se necessários. Primeiro, o interesse público, que pode se manifestar por meio de necessidade pública e do interesse social, e o pagamento de indenização, que deve acontecer de modo prévio à emissão da posse justa e em dinheiro, de acordo com o inciso 24 da Constituição da República Federativa do Brasil.
Então, esses pressupostos. Primeiro, vamos tratar a utilidade pública. É aquela situação em que o ente público terá necessidade de utilizar o bem diretamente, seja para uma obra pública ou para a prestação de um determinado serviço. Então, a sua terra fica numa posição estratégica em que o governo pretende abrir uma estrada, uma autoestrada para escoamento de produção, né? Então, a razão, a motivação, a justificativa do Estado para a desapropriação é a utilidade pública. Há também, dentro dessa ideia de utilidade pública, a necessidade pública. Se verifica nas mesmas hipóteses em que se poderia imaginar uma situação de utilidade acrescida da urgência na solução do problema. Então, a necessidade pública é a utilidade pública acrescida do elemento urgência. Então, se há uma necessidade de se utilizar aquele bem para o interesse público, isso de modo urgente, então nós estamos diante da necessidade pública. E há também o interesse social, que são justificados pela necessidade de se garantir a função social da propriedade. Nestes casos, a desapropriação, nos casos de interesse social, tem a intenção de reduzir as desigualdades sociais e conferir uma destinação social ao bem expropriado, mesmo que esse bem não seja utilizado diretamente pelo ente estatal. Então há uma desapropriação para esse bem não ficar em nome do Estado, mas para o Estado passar para a responsabilidade de outra pessoa, como por exemplo a reforma agrária. Então o bem desapropriado não fica em nome do Estado, ele vai passar para aqueles beneficiários da reforma agrária. Então nesse ponto nós estamos diante de interesse social. A Constituição estabelece 3 hipóteses de desapropriações especiais. O que nós vimos até agora é a desapropriação comum, né? Mas nós temos ainda a desapropriação urbana, a desapropriação rural e o confisco. Tratando ainda sobre a desapropriação comum, trata-se da desapropriação regulamentada no artigo 5º, inciso 24 da Constituição Federal. O que temos para acrescentar é quanto à indenização justa. Essa contraprestação pecuniária deve abarcar o valor de mercado do bem a ser expropriado, os danos emergentes decorrentes da perda da propriedade, assim como os lucros cessantes devidamente comprovados, sempre acrescidos de correção monetária a partir da avaliação do bem. Ok? Então, lembra que a indenização justa está ligado com o valor de mercado. Então, de repente, você tem uma propriedade e alguém chegou para comprar, um outro particular, e ele pediu, e você não tinha interesse de vender a propriedade, você pediu, ele ofereceu 300 mil, que era o valor de mercado, e você negou, e ele disse, pois eu lhe dou 600 mil, e você negou, pois eu lhe dou 1 milhão, e assim você vendeu por um valor bem acima do valor de mercado. Essa relação não acontece com o Estado. Se o Estado vier a ter interesse em sua propriedade e desapropriá-la, então ele te oferecerá o valor de mercado. Ele não pode te oferecer um valor abaixo de mercado, no entanto, não oferecerá também um valor acima do de mercado. Ok? Quando a desapropriação for efetivada na via judicial, a estes valores serão acrescidos também os honorários advocatícios e, quando couber, os juros moratórios e compensatórios. Ok? Então, fora a desapropriação comum, nós temos também as desapropriações especiais. Primeira desapropriação especial urbana. A propriedade urbana deverá atender às exigências definidas no plano diretor da cidade, de forma a atender à sua função social. O artigo 182 da Constituição Federal dispõe que a política de desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público Municipal, conforme diretrizes gerais fixados em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem-estar de seus habitantes. Então, havendo plano diretor, os proprietários de imóveis devem seguir as disposições ali impostas, sob pena de descumprimento da função social da propriedade. Nestes casos, se a propriedade não estiver cumprindo a função social prevista no plano diretor da cidade, algumas restrições serão instituídas pelo Poder Público Municipal.
As medidas estabelecidas em lei são sucessivas e gradativas, ou seja, a ordem posta na lei deve ser obedecida. Primeiro, parcelamento ou edificação compulsórios. Então, se isso não for observado, imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana, progressivo no tempo. E logo após isso, a decretação de desapropriação especial urbana. Ok? Temos também ainda a desapropriação especial rural. Então, a propriedade rural tem seus critérios de utilização definidos no Estatuto da Lei, no Estatuto da Terra, que é a Lei 4504/64. O que regula os direitos e obrigações concernentes aos bens imóveis rurais para os fins de execução da reforma agrária e promoção da política agrícola. A propriedade da terra desempenha sua função social quando favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias, mantém níveis satisfatórios de produtividade, assegura a conservação dos recursos naturais e observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivam. Então, caso o proprietário não cumpra a função social rural, compete à União desapropriar por interesse social para fins de reforma agrária. E por fim, nós temos a desapropriação especial, uma outra desapropriação especial, que é a desapropriação com fisco. Trata-se de algo muito específico, na qual a lei não prevê o pagamento de qualquer espécie de indenização. Isso aqui é uma exceção. Então, a norma constitucional estabelece duas situações, tratando a expropriação de bens móveis e imóveis. Serão expropriados os bens móveis utilizados para o tráfico de drogas. Então, um helicóptero, um avião, um carro que sirva para o transporte de drogas, se for apreendido, esse bem será desapropriado, uma desapropriação especial, onde não há o pagamento nessa desapropriação, que é chamada de expropriação. E os bens imóveis utilizados para a plantação de psicotrópicos ilícitos ou na exploração de trabalho escravo. O negócio que funciona na propriedade pode até ser lícito. Agora, se utilizar a exploração de trabalho escravo, aí nesse caso nós estamos diante de uma situação em que a União pode desapropriar sem qualquer responsabilidade de indenização. Duas observações aqui: a propriedade será completamente expropriada, mesmo que a plantação ilícita se restrinja a uma parcela da propriedade. Então, a propriedade tem 10 hectares e a plantação está em 1 hectare. O que será, então, desapropriado? Toda a propriedade, não somente a parcela em que está a plantação. E a segunda observação, por se tratar de expropriação diferenciada, na qual não se prevê o pagamento de indenização, seu procedimento segue um rito especial e sumário regulamentado pela Lei 8257/91. Então, nós finalizamos nesse vídeo tratando sobre a desapropriação, que é a intervenção do Estado na propriedade privada. Um grande abraço para todos.